Olá, alunos, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula então de PIF 2, né, produção de imagens fotográficas. Na aula passada eu já comecei a explicar a vocês sobre gerenciamento de cores, a importância do gerenciamento de cores para que as fotos que a gente produza, né, tenham uma fidelidade quando a gente for reproduzir essas imagens, quando a gente for trabalhar elas em diversos softwares, né? Eu falei sobre os perfis de cores, os perfis ICC, então perfil de entrada, perfil de monitor, perfil da área de trabalho, perfil de saída, perfil de impressora, né? Que são 5 perfis que a gente tem para configurar para que as nossas imagens estejam sempre corretas, visualizadas nas cores como a gente quer que elas sejam e que as outras pessoas também enxerguem. Claro que as outras pessoas que trabalham também precisam estar configurado, tudo ajustado, seus equipamentos também. Né? Mas é um princípio que a gente entende que tem que funcionar dessa maneira, que a gente configure e entenda esses perfis e cores. E aí, na sequência disso, eu mostrei para vocês como a gente faz a configuração da nossa área de trabalho, que é do Photoshop. Tá? E hoje eu vou falar sobre conversão de perfis, que é para nossas cores ficarem mais fiéis possíveis. Eu vou abrir uma imagem aqui para vocês, olha. E a primeira coisa que aparece, e o de vocês deve aparecer também, se vocês deixarem configurados lá, como eu mostrei na última aula, né? É só ir lá em Edit, né? Color Settings, e que tudo vai, vocês vão acertar lá, como eu mostrei para vocês, toda essa configuração do Photoshop. E ele já está fazendo uma pergunta, né, que a maioria das pessoas coloca um OK direto aí, né, e nem sabe às vezes o porquê. Ele está dizendo assim para mim, olha, que o documento, está dando o nome dela lá, .jpg, tem um perfil de cores indexados que não é igual ao perfil da minha área de trabalho. E aí mostra, ó, o perfil que está vindo a minha imagem está em Adobe RGB e o meu perfil da área de trabalho é Profoto RGB. E como eu disse para vocês na aula passada também, os 3 perfis mais utilizados são sRGB, Adobe RGB e Profoto. E nessa sequência mesmo do menor para o maior. Então o sRGB tem o menor perfil de cores, a gama é menor, o Adobe RGB já é muito maior e o Profoto então é o maior perfil de cores que a gente tem para trabalhar aqui dentro do Photoshop, que são as nossas imagens que a gente vai trabalhar. Né? E de novo, também vale como destaque lembrar que se o seu monitor não tem um perfil de cores grande como o Profoto, você não vai enxergar essa quantidade de cores, porque se o seu monitor for sRGB, ele vai enxergar sRGB. Mas né, nós podemos trabalhar mesmo assim com o nosso Photoshop com esse perfil de cor maior, porque a saída depois dessa imagem vai produzir com muito mais cores para a gente, tá? Então posso receber imagens em Profoto, mesmo não visualizando isso, mas eu sei que depois essas cores vão estar muito maiores, essa gama. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou, primeiramente, vou dar um OK, fazendo como todo mundo faz, tá? Só para a gente poder abrir a imagem e entender como a gente faz as conversões. Quando a gente usa conversões, e isso é importante a gente estar utilizando. Bom, essa imagem veio para mim em Adobe RGB, o meu perfil do Photoshop é Profoto, mas tudo bem, não tem problema, o Adobe cabe dentro do Profoto, então não há erro em relação a isso, ele é menor do que o Profoto, então sem problema algum. Legal. Aí eu trabalhei toda essa foto, fiz todos os ajustes que eu queria dentro dela, e eu vou mandar essa foto agora para a internet. Puxa vida, se eu mandar em Adobe RGB para a internet, o que vai acontecer? A internet não trabalha com Adobe RGB, ela trabalha com sRGB. O que ela vai fazer? Ela vai diminuir a gama de cores. Por quê? Porque ela não consegue, né, entender toda a gama de cores que tem dentro do Adobe. E ela vai reduzir para o sistema RGB e eu vou acabar perdendo cores, contrastes e qualidade da minha imagem. Então o ideal, depois que eu já trabalhei toda a minha imagem, fiz as montagens, mudei cor, o que vocês quiserem fazer na sua imagem, salva uma cópia dessa imagem e converte para o perfil RGB. E aí sim manda para a internet, manda lá para o Facebook, manda para o Instagram, onde for. Que aí a sua imagem vai ficar visualmente igual
ao que você tem trabalhado tanto no Adobe ou no Profoto RGB. Certo? Então a gente tem que fazer, a conversão serve para isso. Porque essa foto, se eu tô com ela no Adobe, eu posso, se eu for trabalhar e ficar com ela só aqui dentro do meu computador, ou Profoto ou Adobe, beleza, não preciso mudar nunca. Mas quando eu for enviar para algum lugar, eu tenho que saber qual é o perfil que ele utiliza e fazer a conversão e enviar. Então salvo uma cópia dela e nessa cópia, né, eu vou mudar, vou fazer a conversão, vou mudar o perfil. Como é que a gente muda o perfil? Converte o perfil. Então digamos que eu vou mandar essa foto para a internet. Então eu já salvei, mexi tudo que eu queria, eu vou em Edit e venho aqui em Converter. Então converter para o perfil. Legal. Olha lá. Ele já está marcando aqui para mim, ó, converter para o perfil. Ela me fala aqui qual é o perfil que eu tenho, ó, source, né, que é a fonte, Adobe RGB. Qual o destino que eu quero? Ah, eu quero sRGB, tá marcado aqui, ó, porque eu vou mandar para a internet, mas podia ser qualquer outro, ok, gente, ó, qualquer outro desses perfis e qualquer outro que você tem aí. Mas como eu quero mandar para a internet, eu já vou converter para sRGB, tá? E vejam aqui que vocês têm um preview, ó, que já vai mostrar para vocês o que muda e o que não muda na imagem. Engine, motor, Adobe ou Microsoft? Adobe, porque senão só Microsoft vai entender, né? Apple não iria entender, então Adobe, que aí todo lugar vai entender esse perfil para você, porque todos os outros vão ter o Adobe também, certo? E aqui qual é a minha intenção? O que significa intenção? Bom, o quanto que essas cores vão ser entendidas na hora que eu fizer esse processo. Então vou ter as intenções perceptiva, de saturação, relativa colorimétrica e absoluta colorimétrica. Como a gente faz esse tipo de escolha, né? Primeiro que a gente tem no visual aqui, né? Se eu usar aqui, ó, saturação, estou vendo aqui se mudou alguma coisa ou não. Se eu usar relativo colorimétrico, vejo aqui, ó, se mudou ou não, né? Então não está mudando. E a ideia é justamente essa. Quando eu faço conversões, é para que não mude as cores da minha imagem. É isso mesmo, não pode mudar, né? Por quê? Porque eu estou simplesmente fazendo o quê? Eu estou alterando numericamente a minha imagem, mas visualmente eu não tenho mudança alguma. Então, para eu mandar as fotos para determinados mídias, eu escolho qual vai ser a minha melhor opção para fazer isso, ok? Então, nesse caso, eu tenho uma imagem que é Adobe e eu vou mandar para a internet. Então, eu escolho sRGB, motor Adobe, e o modo eu vou escolher aqui o que eu achar mais adequado, que vai mudar menos a minha imagem. E eu vou falar para vocês um pouquinho sobre cada um deles, o perceptivo, saturação, o relativo colorimétrico e o absoluto colorimétrico. Okay? Vamos colocar no perceptivo aqui. Usar compensação de pontos pretos. O que significa isso? Significa o seguinte, vamos imaginar aqui, olha, qual é o ponto da cor mais preta que eu tenho aqui? Bom, se a gente fosse verificar mesmo com conta-gotas aqui em alguma parte, seria a única que eu não tivesse luz ou cor alguma, né? Se o monitor estivesse desligado, então seria isso. Marcando isso, eu estou dizendo assim, para essa mudança de cor, olha, continue mantendo o maior ponto de cor preto na conversão. Se eu tirar essa marcação, ele possivelmente, o preto na imagem não vai ficar tão preta na hora que eu fizer essa conversão. Então aquele pontinho que eu achava que era a cor preta, ela vai ter uma tonalidade um pouquinho diferenciada. Pode ser um marrom mais escuro, pode ser um azul mais escuro, certo? Essa outra opção, que é o Dither, né, que a gente também vai deixar marcadinho aqui, ó, significa o seguinte, é a transição de cores. E aí a gente pode imaginar assim, olha, eu tenho uma tarja preta, uma tarja que é um cinza médio e uma tarja branca. Se eu não usar, se eu não marcar essa opção Dither, significa o seguinte, que eu vou ver essa transição em faixas. Ela vai criar para mim uma borda. Então o preto, a hora que ele estiver chegando no cinza, vai criar uma borda.
né? Então eu vou ver 3 cores distintas. Quando eu uso o Dither marcado, o que ele vai fazer? A hora que o preto está chegando no cinza, ele vai misturar os pixels, né? E a hora que o cinza estiver chegando no branco, ele vai misturar o cinza com o branco também. Então ele vai jogar um pouquinho de cinza, de pixel cinza no branco, né? Um pouquinho de branco sobe para o cinza. Mesma coisa do cinza com preto. Ele joga um pouquinho de cinza para o preto e joga um pouquinho de preto para o cinza. E aí ele vai criar para a gente o aspecto degradê. Ele vai manter esse gradiente mesmo em imagens com uma menor quantidade de cores, como é o caso do sRGB. Ok? Então é importante que a gente marque isso. Tá? Eu vou marcar aqui, ó, como a gente vê, não teve alteração de cores, ou a alteração de cores é mínima e no visual a gente nem consegue perceber se existe essa variação ou não. Essa é a real intenção, que a gente faça isso, né? E quando, para explicar então aquela outra questão sobre as intenção de cores, né? Então vamos lá sobre as intenção de cores, por qual o que eu escolho, o que eu quero fazer. Então vou tentar mostrar de uma maneira mais prática para vocês aqui, ó. Vamos pensar lá, né? Eu vou desenhar aqui lindamente, né, um triângulo maior e aqui um triângulo menor. Ó, aqui eu tenho um perfil de cores que é maior que esse perfil aqui, ok? Vamos escolher uma outra cor aqui. Muito bem. Digamos que dentro desse perfil de cores aqui, ó, eu vou ter lá no pontinho lá um da cor azul, né, uma da cor verde aqui, uma da cor vermelha, certo? Que estão nas extremidades, que seriam as áreas de maior saturação de cores, ok? Bom, quando eu faço uma conversão de maior para menor, o que vai acontecer? Ó, essa cor aqui, a hora que ela for para esse perfil, ó, ela vai ficar de fora. Essa tonalidade aqui, ó, também vai ficar de fora. E essa aqui também vai ficar de fora, ou seja, ela não cabe aqui dentro, porque esse perfil é menor, ó. Então, jogando ela para cá, elas vão ficar aqui para baixo, certo? E aí que vem a grande sacada da gente escolher qual é o nosso, a nossa intenção na hora que a gente for fazer essa mudança, né? Na hora que eu fizer essa conversão de perfil de cores. Se eu escolher lá o perceptivo, né? Então vou escolher o perceptivo. O que ele vai fazer? Bom, ele vai fazer o seguinte. Ele vai pegar essas tonalidades aqui, que são as mais saturadas, que estão aqui dentro, e vai jogar para cá. Vai pegar essa e vai jogar para cá. Vai pegar essa e vai jogar para cá. Legal. Aqui eu vou ter cores aqui dentro também. E essas cores dentro desse perfil cabem aqui, ó, porque está no tamanho dele lá. Certo? Quando eu uso o perceptivo, o que ele vai acabar fazendo aqui para mim? Ele vai dessaturar todas as cores, tanto essas que estão fora do meu perfil, quanto essas que estão aqui dentro, e vai fazer caber dentro desse perfil pequenininho. Então ele vai dessaturar de maneira geral e igual todas as cores, tanto essa que está aqui dentro, que já cabia, ó, essa daqui cabe aqui dentro, quanto essas que estão nesse espectro maior aqui, ó, ele vai dar um jeitinho de enfiar aqui, mas tirando a saturação delas. Mas ele vai tirar a saturação dessas cores e dessa aqui também, e vai enfiar aqui dentro. Ok? Se eu usar lá o relativo colorimétrico, né, que é o outro sistema, ele também vai fazer isso. Ele também vai pegar essa cor aqui e vai colocar aqui dentro, essa vai colocar aqui, essa vai colocar aqui. Só que ele só vai tirar a saturação dessas cores que estão aqui fora. Só dessas. Certo? Que não couberam aqui, ó. Essas cores aqui, ó, ele não vai mexer. Ele vai deixar exatamente como são. E aí vem aquela pergunta, bom, então qual é a melhor forma? Que cor, que intenção de cor eu vou usar para fazer essa conversão? Você vai usar da seguinte maneira. O modo perceptivo você vai usar quando a sua foto estiver bem colorida, como esse caso aqui, ó, eu tenho bastante cores, ela tem muita cor, né? Tem o verde, tem essas tonalidades, então aqui é melhor
eu usar o modo perceptivo, que ele vai tirar a saturação um pouquinho de todas as cores, mas vai fazer encaixar, né? E quando eu uso o relativo colorimétrico? Quando eu tenho cores, menos cores dentro da minha imagem. Okay? Por exemplo, dentro de uma imagem como essa daqui, ó, vou mostrar uma imagem para vocês. Tá aqui. Ó, essa imagem tem menos cores. Quando eu fizer uma conversão, eu vou fazer uma conversão agora para vocês, ó, Edit, Convert to, ó, o perfil dela é Adobe e eu quero converter para sRGB. Qual que é a melhor forma? Perceptivo ou relativo colorimétrico? Nesse caso, relativo colorimétrico. Ok? Porque ele vai pegar as cores só que estão saturadas, vai dessaturar ela para ela poder caber dentro daquele perfil de cores. E as cores que já cabiam, ela não vai mexer em nada. Então a alteração também vai ser o mínimo possível que a gente vai perceber. Tá? E aí nós temos aquelas outras, as outras intenções, que é saturação e colorimétrico absoluto, né, relativo absoluto. Gente, essas aí a gente quase não utiliza em termos para fotografia. Ah, por que não? Se eu usar o modo de intenção lá, saturação, ela vai colocar essas imagens aqui, essas cores aqui dentro também desse perfil, mas vai saturar, vai procurar o ponto mais saturado dela aqui, ó, e vai alterar a cor. E vai saturar essa aqui também. Se eu usar a outra lá, que é o colorimétrico absoluto, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o ponto de branco que tem aqui e vai deixar ele não branco. Então ele vai puxar para um branco mais amarelado, um branco mais azulado, que é para que caiba essas cores, elas caibam também dentro desse novo perfil. Então, quando a gente usa essas, geralmente quando a gente vai trabalhar com imagens em que não precisa de nitidez absoluta, que não precisa do realismo de cores. Então, quando a gente cria imagens e nós vamos jogar lá para o PowerPoint, né, para o Word, para fazer uma apresentação, alguma coisa, aí eu preciso que essas imagens sejam mais saturadas ou que elas não tenham o branco 100%. Né? Aí fica melhor para isso. No nosso caso, fotografia, nós vamos trabalhar sempre com perceptivo e com relativo colorimétrico. Tá? Essas são as melhores opções que a gente tem. Então, voltando, se eu tiver uma imagem colorida, na hora que eu fizer a minha conversão, então editar, converter para perfil aqui de cores, eu vou fazer, nesse caso, perceptivo. Ok? Porque tem bastante cores. Nesse outro caso, que eu tenho uma imagem que tem poucas cores, né? Então tem quase só uma tonalidade praticamente, né? Eu vou fazer a minha conversão sRGB, eu vou usar o relativo colorimétrico, porque tem poucas cores, ele vai só saturar o que eu tiver de cor saturada, né? Vai dessaturar elas e vai jogar dentro, não vai alterar as cores que já cabiam dentro desse meu perfil. Certo? Então é assim que a gente faz. Então, de novo, conversões, a gente só usamos as conversões quando a gente for mandar o nosso arquivo embora. Eu estou saindo com ele. Né? Quando eu não vou mexer nele em nada, eu fiz um monte de edição, mas quero continuar com ele no meu computador, eu não faço conversão nenhuma. Vou enviar para a internet, vou enviar para uma gráfica, aí eu faço as conversões adequadas que eu quero fazer. Né? No mesmo caso aqui, olha, eu vou pegar essa foto de novo e digamos que eu vou mandar ela para uma gráfica. Gráfica, as fotos têm que estar em CMYK, né, que são as 4 cores para impressão. Não posso mandar em RGB, porque vai faltar cor. Então tem que mandar em CMYK. Ah, legal, o que eu vou fazer? Edit, Convert to Profile, venho aqui, escolho lá a cor que é Coated Fogra 39, escolho ela, vem aqui como tem bastante cor, perceptivo, ó, vejam que dá uma pequena mudança, conseguem perceber? Olha lá, eu estou relativo colorimétrico, olha lá, perceptivo, vejam, há uma pequena mudança, ok? E vou lá, dou um ok, prontinho,
já converteu para CMYK, eu já posso mandar para a gráfica. Então a mudança do visual é mínima em relação à foto. Isso eu tenho que fazer mesmo na conversão. Se eu não for mandar para a gráfica, deixo lá em RGB sem problema algum. Se eu for mandar para a gráfica, faço a conversão dentro do Photoshop para o perfil Coated Fogra 39. E se já tiver certo isso, né, eu vou até voltar aqui, se o meu Photoshop já tiver configurado, né, de acordo como tem que estar lá no CMYK para Fogra, a hora que eu vier aqui também, ó, imagem, mode, colocar CMYK, olha, já vai marcar para mim. Você está convertendo para Coated Fogra 39, ok? Ok. Certo? Por isso que é importante eu já estar pré-configurado isso dentro do Photoshop. Se tivesse aqui, por exemplo, eu tivesse marcado lá dentro da minha configuração o CMYK do Japão, eu vou aqui do OK, cara, a hora que isso chegar na gráfica vai mudar totalmente as cores e aí você perde seu trabalho. Então, se você não deixar configurado o seu Photoshop, o ideal é sempre vir aqui em Edit, Convert to Profile, escolhe a área que você quer trabalhar, certo? É a maneira mais correta da gente fazer esse tipo de trabalho, que são as conversões. E aqui, para terminar nossa aula de hoje ainda sobre gerenciamento de cores e área de trabalho, né, eu vou mostrar 3 questões, né, usando essas mesmas fotos. Ó, eu vou abrir primeiro essa foto aqui e ela está marcando para mim, ó, esse documento .jpeg não tem um perfil. Ó, ela veio sem perfil. Isso pode acontecer? Pode. Geralmente quando a gente pega da internet as imagens, de banco de imagens, pode acontecer dela vir sem perfil nenhum. Quando você envia uma foto para um amigo seu, pode ser que no caminho ou no trajeto ela perca o perfil. É possível? Sim, é possível. E aí que vem o problema, né? Quando uma imagem vem sem perfil, né, você não sabe qual é a cor real dela. Não tem como saber qual é a cor real dela, porque ela não vem com perfil indexado, certo? Com a hora que ela faz aquela perguntinha aí que está fazendo, você não sabe o que fazer com ela, na verdade. Então, qual é a opção que você vai dar? Puxa vida, vou deixar sem perfil? Se eu deixar sem perfil, não posso gerenciar essa imagem, né? Eu posso assinalar um perfil RGB Profoto, que é da minha área de trabalho? Posso. Eu posso escolher um outro perfil? Sim, eu posso assinalar um perfil diferente. Eu venho aqui e escolho um outro perfil. Ok? Então, Apple, Color Match inclusive é o preferido das gráficas, tá? As gráficas usam o perfil Color Match, mas eles fazem eles mesmos essa conversão. Imagem P3, Profoto ou sRGB. Eu aconselho que quando vocês têm uma imagem que não tem um perfil associado, que vocês utilizem o sRGB. Ok? Aí vocês vão lá, escolher um perfil e tá aqui, ó, a imagem veio com perfil sRGB, tá? Então, como ela veio da internet, provavelmente ela já fez uma conversão que é muito próxima do sRGB, porque ela já perdeu cores. Então, é aconselhável você marcar um perfil sRGB, que é o menor perfil que você tem com relação a isso, tá? Eu vou salvar ela até com outro nome aqui para vocês verem a diferença com relação a isso. Então, vou salvar, Save As, vou jogar na minha área de trabalho aqui, vou jogar como teste. Vou salvar, ok, 12 no máximo, muito bem. E eu vou agora pegar essa mesma imagem, vou abrir ela de novo, né? Que é essa imagem que a gente está trabalhando. Ó, ela fez a mesma pergunta, ela não tem um perfil, mas agora eu vou abrir ela com Profoto, que é o perfil da minha área de trabalho. Ó, Profoto. Ou posso vir aqui e escolher Profoto também, não tem problema, tá? Profoto. Vou dar um OK. Gente, olha lá. Tá vendo? Olha a diferença que eu fiz, né? Que essa foto gerou só de eu ter escolhido um perfil diferente. Então, quando a foto não vem com um perfil, o ideal é que vocês abram ela, assinalem ela com o perfil sRGB. E depois vocês podem fazer alteração nela. Mas se você abrir ela com um perfil maior, ela já vem com uma nuance de cor totalmente diferente. E se eu falar assim, mas então, aí se for essa cor real? Bom, se for essa cor real,
é um chute, porque você não tem como saber qual é a cor real, porque ela veio sem perfil assinalado, tá? Então nesse caso, a gente pode mudar também aqui, não tem problema algum, tá? Eu tenho essa imagem aqui que eu já tenho aqui, que eu mudei esse perfil dela, né? Eu posso vir e dar um outro perfil para ela. Então posso vir aqui, ó, em Edit e assinalar um perfil diferente, ó. Então vou assinalar um perfil diferente. E aí eu vou escolher um outro perfil para ela, ó. Em vez de sRGB, eu vou escolher um Adobe RGB. Ó, mudou. Ao invés de Adobe RGB, eu vou escolher um Profoto RGB. Mudou. Ao invés de Profoto, eu vou escolher um Color Match. Ó, mudou de novo. Ok? Então eu posso fazer essas alterações sem problema algum, que eu vou estar alterando a minha imagem e dou um OK. O que acontece? Acontece ainda que quando eu escolhi assinalar um perfil diferente para a minha imagem, ela ainda não assumiu esse perfil. Ela está se comportando como se tivesse esse perfil de cores. Ela não é. Ela está disfarçando, tá? Como se tivesse. Então, para eu realmente colocar um perfil aqui que eu quero nela, que é o sRGB, eu tenho que vir aqui depois de assinalar em Edit, Convert, e aqui sim eu vou converter para sRGB. Converti, ok. Agora ela tem um perfil sRGB. Ok, gente? Então isso é importante a gente saber também quando abrir imagens assim, tá? E ainda falando sobre isso, esse modo de conversão de imagens é muito legal para a gente mudar às vezes tonalidade da imagem sem perder as características da nossa imagem. Ou seja, é uma transformação que a gente faria nela que é totalmente não destrutiva, sem mudar tonalidades, sem mudar nada, tá? É uma maneira legal da gente alterar isso sem ter que vir aqui e mexer, por exemplo, imagem curvas, por exemplo, né? Curvas. Eu vou vir aqui e mexer em algumas tonalidades dela aqui, ó. Então estou clareando ela, na verdade, mas eu estou perdendo pixels, ó. Tudo que eu fiz aqui eu perdi pixels nessa minha imagem. Quando eu mudo o perfil, simplesmente, ó, eu venho aqui assinalar um perfil diferente. Então eu quero que ela vá para um Adobe RGB, ó, ganhei. Eu não perdi pixels, todos os brilhos, todos os espectros foram mantidos. Eu só alterei realmente o modo que essa minha imagem está sendo visualizada. Fiz isso, gostei desse resultado, essa foto ficou mais quente e tudo mais, dou um OK. Então assinalei um perfil diferente para ela. De novo, ela está só disfarçando, ela não é ainda um Adobe. Eu tenho que ir lá em Edit, converter para um perfil, e aí sim, ó, ok? Perfil, Adobe RGB, e dou um OK lá. Vou ver a melhor forma que eu vou fazer essa alteração e tudo mais lá dentro, e vou fazer essa mudança, tá bom, gente? Então eu tenho que fazer a conversão depois que eu assinalar um perfil nela, certo? E aí o que a gente vai ver diferente também é o seguinte, né? Eu vou abrir essa imagem aqui, ó. Ela está me dizendo o seguinte, ó. Essa imagem tem um perfil sRGB, ela vem marcada com perfil sRGB, mas a minha área de trabalho é Profoto. E o Photoshop está perguntando, o que eu quero fazer? Você quer usar esse perfil sRGB? Você quer converter para um perfil da área de trabalho, que é o Profoto, ou você quer descartar o perfil? Pô, não quero descartar o perfil, quero trabalhar com um perfil de cor, que a gente já viu lá que dá problema. Se eu descartar o perfil, eu não sei que cor ela está vindo, né? O Photoshop não vai entender qual é o perfil de cor e vai colocar a cor que ele quiser, né? Então, sRGB é um perfil menor que o Profoto. Então, eu posso escolher trabalhar com o sRGB ou trabalhar com o Profoto. Se eu mudar para Profoto, não altera as cores, eu não tenho como ganhar a cor. Não tem jeito de eu ganhar a cor, mas eu estou trabalhando numa área maior, certo? Então tanto faz eu alterar isso aqui ou não, porque a minha imagem, o perfil dela é menor que a área do Profoto, mas eu posso colocar aqui, não vai ter ganho nenhum de cor, né? Mas eu trabalho com uma área maior com relação a isso, tá? Então eu vou escolher sempre o que tiver um perfil maior de cores. E aqui eu vou fazer, vou abrir aqui de novo, só um minutinho, e vou alterar aqui se fosse o contrário. Ó. Se vocês tivessem deixado a área de vocês, por exemplo, para trabalhar com sRGB, né? Vocês estão trabalhando com sRGB,
Legal. Eu vou abrir agora uma outra imagem aqui, que é essa. Olha lá. Então aqui está ao contrário, né? Eu tá vindo uma imagem que é Adobe RGB e minha área de trabalho é sRGB, ou seja, minha área de trabalho é menor do que a imagem que está vindo. O que é legal fazer nesse sentido aqui? Se eu converter, né? Então vou converter para minha área de trabalho, já que a minha área de trabalho é sRGB. Se eu converter de Adobe para sRGB, eu vou perder cor. Então as cores vão ser convertidas, eu vou perder o número de cores, aquela gama de cores lá que eu mostrei para vocês lá. Ela vai tentar pegar as cores lá e encaixá-las dentro de uma área menor. Para isso ela vai perder saturação de cores e tudo mais. Então vou perder pixels inclusive. Então o que eu escolho? Eu escolho manter o perfil maior. Então vou usar o perfil dessa foto que já está aqui. Mas a minha área de trabalho é sRGB, eu não vou conseguir enxergar aquelas cores. Eu não vou enxergar, mas eu também não vou perdê-las. Então é melhor eu trabalhar com perfil maior de cores. Então visualmente eu não perco essas informações, né? Então só para finalizar essa questão, o que é importante para a gente? Trabalhar com o Photoshop, né, sempre na melhor e maior opção. Então lá em Color Settings, melhor o sistema do RGB, vamos trabalhar com Profoto, que é o maior número de cores possível que eu tenha, mesmo que o meu monitor não tenha o Profoto. CMYK, vamos trabalhar com o Coated Fogra 39, que é o nosso modo de impressão que a gente tem aqui no Brasil, né, na América do Sul. Deixa marcado todas essas opções para preservar o modo de cor e deixa todas essas perguntas aqui para fazer também, né? Vamos deixar essas perguntas para que eu abra uma imagem eu entenda o que eu quero fazer com ela, né? Então vamos trabalhar na maior quantidade de cores possível. E aí a gente faz as conversões de cores. Se eu não for utilizar, não vou mandar essa imagem embora para nada, deixo ela para foto, Adobe RGB, sem problema algum. Vou mandar para a internet. Então vamos lá, Edit, Converter para Profile, tá em Adobe, eu vou mandar para sRGB. Engine eu deixo Adobe mesmo, que é o motor, e a minha intenção perceptiva quando eu tenho bastante cor e relativa colorimétrica quando eu tenho menos cores, quando a minha imagem for mais simples em termos de cores. Certo? Saturação eu falei que mostrei para vocês, e absoluto colorimétrico eu disse que não, porque não usamos em fotografia, e sim imagens que a gente vai utilizar depois em apresentações, coisas mais simples que eu preciso de uma imagem mais saturada, mais carregada, porque talvez eu perca isso a hora que eu jogar num projetor, né, no Datashow, esse tipo de coisa, tá? No Word, que vai ser muito diferente, então eu acabo saturando ela demais. Eu vou usar sempre o perceptivo ou o relativo colorimétrico, certo? Fiz essa conversão, beleza? Vocês vão ver aqui, tem o preview, vou dar OK, eu não perco em qualidade de visual, que é o que importa para mim. Já posso mandar para a internet que eu sei que não vai alterar visualmente. Numericamente, por trás da imagem mexeu, mas visual eu não mexi em nada. E quando eu quero alterar também, eu quero dar uma nova cara para ela, eu posso também vir aqui e assinalar um perfil diferente. Então ela está aqui num perfil, né, e eu quero trabalhar com ela, está em RGB, eu quero trabalhar com ela no Profoto. A gente vai começar a ter mudanças de cores, de comportamento na nossa imagem, certo? Que eu posso fazer isso ou não, alterou, tá? Mas tava aí, já não dá, vamos trabalhar, ela estava em SR, vou colocar em Apple, em Apple não mudou nada, vamos colocar em Adobe RGB, também não mudou nada, legal, então posso converter para Adobe RGB que eu não vou ter mudança na cor da minha imagem. Então conversões eu só faço quando eu vou dar saída para esse meu documento, né? Então de novo eu vou mandar para a gráfica, legal, vamos converter isso, né? Vou mandar para a gráfica, então tá em RGB, eu não posso, eu tenho que mandar para CMYK, vou lá e coloco o CMYK, que o nosso caso é o Coated Fogra 39, olha lá, escolho a melhor forma que eu quero, né? Que o visual mude menos, nesse caso relativo colorimétrico mudou bem menos, dou um OK, faço a conversão e mando embora essa imagem. Certo, pessoal? Então essas são as principais utilizações dos perfis de cores e como a gente
tem que começar a entender isso para trabalhar, editar e enviar as nossas imagens para que todo mundo receba e entenda nas mesmas cores, e que a hora que a gente publique essas imagens ou que a hora a gente mande para impressão, que essas imagens também não tenham cores alteradas, ok? Até uma próxima.